Seja muito bem-vindo à Tailândia, esse lugar onde a realidade parece ter tomado energético com café e decidido enlouquecer de vez. Conhecida mundialmente como a Terra dos Sorrisos, a Tailândia fica ali, no Sudeste Asiático, fazendo fronteira com Camboja, Laos e Malásia, e abriga algo em torno de quase 70 milhões de pessoas vivendo numa mistura perfeita de tradição milenar com caos absoluto. É aquele tipo de país que parece um cartão postal durante o dia e o episódio proibido depois que o sol se põe. Todos os anos, milhões e milhões de turistas desembarcam por lá atrás de praias tropicais, ilhas cinematográficas, mar azul, coqueiro balançando e aquela vibe de paraíso. E sim, tudo isso existe, mas vamos ser honestos, não é só por isso que muita gente pega 20 horas de voo. Porque a Tailândia também é famosa por outra coisa. Uma vida noturna que simplesmente não respeita as leis da física, da moral e às vezes nem do bom senso. Mas calma, a gente chega lá. Antes disso, um detalhe curioso: a cidade mais visitada do mundo não é Paris, não é Nova York e nem o Rio de Janeiro, é Bangkok. Todo santo ano, uma multidão internacional invade a cidade, que já é um formigueiro humano por natureza. Gente para todo lado, moto passando onde não cabe, fio elétrico formando um ninho de cobra no céu e um calor que te faz suar até pensamento. E Bangkok é só o começo. A Tailândia é cheia de pontos turísticos absurdos espalhados pelo mapa. Tem o Museu de Erawan, com aquele elefante gigante que parece ter saído de um delírio coletivo. Tem a Maya Bay, que é tão bonita que chega a ser desrespeitosa com qualquer outra praia do planeta. Tem templos iluminados, arquitetura surreal, o famoso Templo do Dragão Rosa, que parece cenário de anime. Mas um lugar específico chama muita atenção: o lendário Train Market, o mercado da linha do trem. Esse é aquele tipo de ideia que alguém só aprova depois de 3 noites sem dormir. Imagina um mercado popular normal: barracas, peixe fresco, fruta, legume, bugiganga, camiseta falsificada, cheiro estranho. Agora imagina tudo isso montado literalmente em cima de uma linha de trem ativa. Ativa mesmo, o trem passa ali, não é decoração. De tempos em tempos, o trem vem buzinando e os vendedores, numa calma assustadora, começam a puxar as barracas, recolher lonas, afastar mercadoria, tudo em questão de segundos. O trem passa a centímetros das coisas, às vezes a centímetros da dignidade humana, e logo depois, tudo volta ao normal. Para nós, é cena de filme. Para eles, é só mais um dia comum. Bora comprar peixe. Mas agora vamos ao que realmente chama a atenção de muita gente: as noites tailandesas. Quando o sol se põe, principalmente em cidades como Bangkok, Pattaya e Phuket, a Tailândia troca de personalidade. As ruas se transformam num espetáculo de luzes neon, música alta, bares abertos, cheiro de comida de rua e uma energia que parece que nunca acaba. É como se alguém tivesse apertado o botão modo caos da cidade. As avenidas ganham vida própria. Cada esquina tem um bar, cada bar tem música, cada música tem alguém dançando e cada pessoa parece ter uma história absurda para contar. É um turismo que não dorme, não julga e não pergunta o que você fez ontem. E no meio disso tudo está um dos aspectos mais conhecidos e mais comentados do país: o trabalho sexual, que existe ali de forma visível, integrada à vida noturna e, em muitos lugares, tratada com uma naturalidade que choca estrangeiros. Você vê mulheres trabalhando nas ruas, em bares, casas noturnas, sempre bem produzidas, conversando, rindo, chamando a atenção de turistas curiosos ou já decididos. Não é nada escondido, nada sussurrado, é tudo muito direto, muito claro, quase burocrático. Para muitos visitantes, isso causa espanto. Para os locais, é só mais uma parte da engrenagem urbana. A noite tailandesa não pede licença, ela acontece, e acontece forte. É uma mistura de festa, curiosidade cultural, choque de realidade e aquela sensação constante de: talvez eu não devesse estar vendo isso, mas já que estou aqui, tudo convivendo no mesmo quarteirão. Templo, bar, restaurante, casa de massagem, mercado noturno e música explodindo de todos os lados. E para fechar, não dá para falar da Tailândia sem mencionar a comida, porque se você acha que já viu de tudo, sinto muito. Aqui o cardápio não pede sua opinião. Inseto frito, coisa crocante que você não sabe identificar, cheiro suspeito e sabor surpreendente.
Se você é fresco para comer, já fica o aviso. Leva miojo na mala, porque a Tailândia não tá nem aí pro seu paladar delicado. Esse país é isso: lindo, estranho, intenso, divertido, chocante e completamente fora da curva. Um lugar onde o impossível vira rotina e onde cada esquina tem potencial para virar história. Nas ruas de Bangkok e de várias outras cidades da Tailândia, você encontra barraquinhas vendendo de absolutamente tudo. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Tem grilo frito, gafanhoto crocante, besouro empanado, minhoca esturricada e até larva para quem gosta de emoção. O pessoal da Tailândia acha isso o auge da gastronomia. Eles encaram como se fosse pipoca no cinema. Lá, comer inseto é igual comer amendoim no bar. Inclusive, um tempo atrás, saiu até uma reportagem na Globo falando dos benefícios de comer grilo. E agora, finalmente, eu entendi de onde esses bichos tiraram essa coragem toda. Mas calma, porque se comer grilo frito e minhoca já é meio perturbador, imagina comer inseto vivo. Lá isso é normal, tem prato que vem com o bicho se mexendo mesmo. Eu não sei vocês, mas eu tô muito tranquilo aqui com o meu miojo, arroz com feijão, sem nenhuma vontade de botar um gafanhoto pra passear na minha boca não, véi. E você acha que acaba aí? Claro que não. Lá eles também comem sapo, e o pior é que se você for um turista desavisado, pode acabar comendo sapo sem nem perceber. Eles também têm um costume parecido com o de Bangladesh, de comer comida cheia de insetos junto. Mas depois de ver a galera mandando inseto vivo pra dentro, isso aí já vira detalhe. Esse lanche até que dá pra encarar. É só espantar a abelha daqui, o mosquito dali e pronto. Fica um docinho de abóbora até gostoso. Mas você lembra que eu falei que a Tailândia é o país da ousadia? Então, dependendo do lugar que você entrar, quem vai te atender não é bem uma garçonete tradicional não. Eu acho que eles levam muito a sério essa ideia de país da sacanagem organizada. Ou então, lá faz um calor absurdo, porque olha o uniforme dessas trabalhadoras que vendem comida de rua. Parece que metade do cardápio tá no prato e a outra metade tá nelas. E isso sem nem entrar ainda em outro ponto importante do cardápio tailandês. Agora eu vou te apresentar o durian, a fruta mais fedida da face da terra. Essa desgraça parece uma jaca bombada, mas o cheiro é uma mistura de cebola podre com chulé de luva de pedreiro depois de um dia inteiro de obra. Não que eu tenha cheirado uma luva dessas. Talvez. O fedor é tão violento que a fruta é proibida em hotéis, trens, táxis e até em aeroportos. Tem lugar com placa escrita Proibido Durian, como se fosse droga pesada. E por que eu tô falando disso tudo? Porque isso faz parte da culinária da Tailândia. Os tailandeses juram de pé e junto que o gosto compensa o cheiro do inferno. Dizem que é doce, cremoso, uma verdadeira iguaria. Eu não consigo entender como algo que fede a lixo molhado pode ter gosto bom. Mas se eles dizem, quem sou eu para duvidar, né? Agora, se tem uma coisa que a Tailândia exporta, além de arroz e turista torrado de sol, sim, chegou a parte que você estava esperando, Joãozinho. Vamos falar das mulheres do prazer. O país tem uma das maiores indústrias disso no mundo. E o mais curioso é que não é exatamente legalizado, mas também não é proibido de verdade. Oficialmente, isso é ilegal na Tailândia. Existem leis contra, inclusive. Só que na prática, o governo faz vista grossa. Até porque isso gira uma grana absurda. E claro, muita polícia acaba recebendo aquele agrado ou sendo convidada a passar um tempo relaxando numa massagem bem completa. E o resultado disso tudo é que a Tailândia acabou virando um verdadeiro imã de turistas. Cidades como Bangkok e Pattaya praticamente funcionam como parques de diversões da putaria. O negócio é tão normalizado que já faz parte da economia local. Os prostíbulos vêm disfarçados de bares com pole dance, casas de massagem com um final surpresa e casas de espetáculo noturno. Existem distritos inteiros dedicados só a isso. Ruas e mais ruas focadas na sacanagem organizada, com direito à luz neon piscando, barzinho em cada esquina e música alta. É tipo uma Vila Mimosa versão internacional, só que com orçamento de parque da Disney e marketing profissional. Quem conhece sabe. Aqui no Brasil a gente fala muito do véio da lancha, e lá isso também é figurinha carimbada.
O país está cheio de europeu aposentado procurando a companhia de uma novinha para chamar de amor durante as férias. E se você acha que vai para a Tailândia só para dar uma voltinha inocente à noite, esquece. Lá as mulheres não ficam esperando você chegar. Elas te chamam, te cercam, te elogiam, puxam conversa, pegam no braço, no ombro e às vezes em lugares que nem pediram autorização. Tem umas que já chegam passando a mão sem cerimônia nenhuma. Você aí no conforto da sua casa, saiba que seu problema pode ser resolvido com algo em torno de R$ 7.000. Isso só mostra como a galera perde totalmente o limite na Tailândia. Não é à toa que o país é famoso pela fuleiragem. Se você, ouvinte, que está assistindo isso agora, não curte essa bagunça toda, essa libertinagem desenfreada, se você prefere encontrar uma mulher para casar, a Tailândia também tem uma solução para você. Lá existe o famoso aluguel de esposas. Funciona mais ou menos assim. Muitos homens, principalmente turistas solitários, carentes e incels, viajam para lá e alugam uma esposa por um período. Isso é feito em clubes, bares, casas de massagem e até direto na rua. Tem mulher parada na calçada oferecendo contrato de casamento temporário. A negociação é direta com elas. O preço varia conforme a qualidade do serviço. Beleza, idade, experiência, nível de inglês. É literalmente como escolher hotel. Quanto mais estrelas, mais caro. Os contratos costumam durar de alguns dias até vários meses. Mas se a mulher for com a sua cara, ela pode estender o contrato ou até casar de verdade, sem você pagar nada. Agora, se ela vai ser fiel ou se vai largar a vida de esposa alugada, aí já é outra conversa. Pode se apaixonar? Pode, mas garantia mesmo só no papel. E nem só de mulheres vive a Tailândia. Se você, Joãozinho, gosta de uma experiência diferente, um brinde surpresa, uma mulher estilo Kinder Ovo, esse país é um prato cheio. Uma das marcas registradas da Tailândia são os famosos Ladyboys, pessoas trans que viraram praticamente um ponto turístico. Eles estão em todo lugar, bares, cabarés, quer dizer, casas de massagem e até nos ambientes mais chiques. Alguns são tão bem produzidos que confundem até o cara mais vivido. E o mais curioso é que muita gente vai para a Tailândia justamente atrás dessa experiência. Lá ninguém liga. Muitas nem se ofendem se você perguntar diretamente se elas são mulheres ou não. Tem muito meme sobre isso, claro, mas geralmente feito por gente de fora. No resumo, lá isso é cultura. Inclusive, dá para alugar esposa Kinder Ovo também. Pode contratar massagem tranquila, sem julgamento. Tem opção para todo mundo. Mas eu falei muita coisa adulta aqui, e ironicamente a Tailândia tem uma lei bem curiosa. Você, homem, que gosta de sair com o seu brinquedinho solto, ou você, mulher, que gosta de provocar, toma cuidado. Lá é proibido sair de casa sem calcinha ou sem cueca. Se você sair com o passarinho livre, pode até ser preso. Essa lei existe desde 1970, com a desculpa de manter o moral e os bons costumes. Só que na prática isso virou piada, né? Porque ninguém sai revistando para ver se você tá de cueca ou não. Imagina a cena. Você é parado pela polícia e o guarda manda: "Ô parceiro, tô vendo um volume estranho aí." Calça, hein? Eu vi que tá balançando demais. Por acaso você tá com as coisas soltas? Que bizarro, né? Não funciona. Simplesmente não funciona. Mas o detalhe curioso é que essa lei nunca foi revogada. Tecnicamente, se você der um rolê pelo país sem roupa íntima, você tá cometendo um crime. Então é melhor não arriscar. E agora falando de massagem sem taradice, lá você vai encontrar aos montes. Mas em Chiang Mai, no norte do país, o negócio é um pouco diferente. Lá existe um programa de reabilitação em que ex-presidiárias são treinadas para trabalhar em spas. Você paga por uma massagem relaxante e quem está te atendendo pode ser uma ex-assaltante, uma ex-traficante, que agora encontrou uma massagem um caminho diferente. Eu sei que tem muito cara aí que gosta de mulher problemática, então, cara, esse país é simplesmente incrível para essas pessoas. O projeto é sério, tem até parceria com instituições locais e a ideia é justamente dar oportunidade para essas mulheres reconstruírem a vida delas. Em vez de sair da cadeia e voltar para o crime, elas ganham uma profissão e podem se sustentar. Parece até que no Brasil. Aqui no Brasil a gente tem um programa bem interessante também. O cara sai da cadeia e vira presidente. Se bem que nesse caso ele voltou para o crime, né?
Mas não vai achando que é pouca bosta a massagem da presidiária não, véi. A técnica delas não deixa a desejar. Elas recebem treinamento profissional de Nuat Thai, a tradicional massagem tailandesa, reconhecida até como patrimônio cultural pela Unesco. Vários turistas que experimentaram relataram que a experiência é top. Então sim, aparentemente a massagem da bandida tá aprovada. E olha galera, eu não aguento falar de macaco aqui no canal, mas é inevitável. Se aqui no Brasil a gente sofre com gangues de carioca, paulista e baiano fazendo arrastão e assalto, na Tailândia quem faz isso são as gangues de macaco, principalmente em cidades como Lopburi. Os macacos tomam conta de templos, praças e ruas. Eles andam em bandos, invadem lojas, restaurantes, casas e até roubam comida de turista. Não só comida, né? Levam óculos, celulares, reviram tua mochila. Já tiveram casos onde os macacos ficaram loucos e fizeram uma verdadeira revolta. E olha só, cara, teve até uma menina tailandesa que virou notícia porque ela passou a andar com uma metralhadora de airsoft para se defender dos ataques dos macacos no caminho de casa, de tão pegado que tá a situação. Na Tailândia, você não sai de casa preocupado com um ladrão, mas sim com um bando de primata querendo roubar a sua compra, o seu celular. Qualquer semelhança com o Brasil é mera coincidência. A coisa é tão séria que o governo tailandês já teve que intervir várias vezes castrando centenas de animais para tentar controlar a população. E aí você lembra que tá no país da safadeza oficial. Lá nem os macacos se salvam, até eles são assanhados. Se você for mulher e der bobeira perto deles, o macaco não perdoa e ainda te faz passar vergonha em público. Não. Enfim, esse foi o vídeo sobre a Tailândia. Um país realmente bonito, cheio de paisagens incríveis, mas também um país bem saidinho, vamos ser sinceros. Agora me conta aí nos comentários o que você achou. Valeu demais pela força, de verdade. Espero que você tenha um dia excelente e a gente se encontra no próximo vídeo. Ué, cenas extras? Então bora! Queria deixar mais algumas curiosidades aqui. A primeira é que apesar de tudo que eu falei, muitas tailandesas são bem conservadoras. E eu zoei bastante a parte adulta, mas a realidade é que o país é majoritariamente budista e valoriza muito a família. Essa fama de país safado vem muito mais da capital e dos distritos turísticos, que são exatamente os lugares mais frequentados por estrangeiros. E já que eu falei das mulheres da Tailândia, outro detalhe curioso é a questão da aparência. Lá existe uma valorização enorme da pele clara. Quanto mais branca a pele, melhor vista a pessoa é. Muitas mulheres evitam pegar sol, usam sombrinha, manga longa no calor de 40 graus, tudo para não se queimar. Inclusive, é comum encontrar produtos que prometem clarear a pele. Outra curiosidade interessante é que o nome oficial de Bangkok é o mais longo do mundo. Ele significa algo tipo Cidade dos Anjos, Grande Cidade dos Imortais, Centro do Universo e mais um monte de coisa. É um nome gigantesco, impronunciável, mas está no Guinness como o maior nome de cidade do planeta. Ah, e quase esqueci. Existe uma cidade no Brasil chamada Tailândia. Fica no Pará. Não tem muita coisa para falar sobre ela. É um lugar feio, pobre, com um IDH baixíssimo. Mas é uma curiosidade válida, né? E para você que já não aguenta mais o Brasil, não tanca o custo de vida e sonha em vazar daqui, a Tailândia pode ser uma ótima opção. Lá tudo é barato. Comida, transporte, aluguel, tudo mesmo. Até na capital, os preços costumam ser mais baixos do que nas grandes cidades brasileiras. Transporte público, então, nem se fala. Metrô, trem, ônibus, táxi, tudo acessível. E como é um país quente, tropical, cheio de malícia e bagunça, lembra bastante o Brasil. Então sim, a Tailândia acaba sendo um destino interessante até para morar. E para finalizar, não dá para não falar do elefante, que é praticamente um símbolo nacional, muito por influência do budismo. Os elefantes são vistos como animais sagrados, ligados à força, à realeza e à boa sorte. Eles estão presentes em pontos turísticos, eventos, festivais e shows. O tailandês ama elefante. E é isso. Esse foi o vídeo, essas foram as curiosidades. Muito obrigado por ter ficado até aqui, espero que você tenha curtido e a gente se vê na próxima.